Para continuar trazendo histórias e expandindo o projeto, o canal Conta um Conto depende de contribuições. Você pode ser um colaborador. A chave Pix do Conta um Conto é marcelofc18@hotmail.com. Você também pode ajudar no apoia-se/Conta um Conto. O Conta um Conto tem um canal para quem se interessa em escrever melhor, com dicas de escrita criativa, redação e gramática. Lá você vai encontrar o seu narrador preferido falando sobre as maravilhas da língua portuguesa. Isso mesmo, eu mesmo vou dar as aulas e eu espero você lá no canal A Gente Vai. O link está no primeiro comentário. Um beijo, um abraço, vamos à história! Conta um Conto apresenta de Heitor Barbosa, da série Novos Autores. Fim do Mundo. Narração Marcelo Fávaro. Na porta do Laboratório de Simulações Históricas número 17, instalado bem no meio da planície amazônica desde 1204 d.C. e já com quase 300 anos de operação, grita de súbito um técnico gaiato tentando assustar uma operadora concentrada. Fala, maninha! Após a surpreendente infantilidade do colega, e depois de algumas risadas, os jovens prosseguem o seu diálogo. Mas tu veio rápido, hein, caboclo? Ah, mana, aqui é eficiência. Qual é a bronca? Tá dando pife nesse simulador aqui, ó. Falou apontando e se aproximando da grande máquina que ocupava um canto isolado daquela sala azulada. Ah, tá. E quando foi isso? Sei lá, eu acho que foi de noite. Ontem estava normal e hoje começou com esses tilts doidos. O técnico que horas antes havia recebido um relato detalhando as rebeldias daquela máquina se aproximou e a observou um tanto maravilhado. Eita, maninha, essa máquina ainda tá zerada. Tem quanto tempo aqui já? A operadora não gostava nem do mana e nem do maninha. Então respondia com um caboclo, também para irritar. Ah, caboclo, essa aí é mais nova que eu, chegou aqui faz uns 50 anos. Nessa época, os simuladores eram muito mais robustos e potentes que aqueles da geração anterior, aposentados 100 anos antes. Era raro darem algum problema e mais raro ainda parar de funcionar. Até para atualizar, bastava-lhe trocar uma ou outra peça, desenhadas de modo que a substituição não requeresse mais do que o puxar de uma alavanca, cujo mecanismo removia a peça defasada e encaixava a nova quase instantaneamente. A máquina sequer se interrompia nesse processo, e o técnico só olhava, com a língua enfiada entre os incisivos inferiores e o beiço, refletindo sobre o que poderia perturbar o processamento de uma máquina tão moderna e em tão bom estado. Depois de 1 ou 2, 3 minutos, tornou a perguntar: há quanto tempo está rodando essa simulação aí? Só uns 58 meses, respondeu a operadora, já sentada do outro lado da sala, imersa em seu trabalho habitual, e olhando para o teto enquanto recordava a data em que iniciara a simulação. O registro interno da máquina atestava sua boa memória, precisamente 57 meses e 17 dias. O caso parecia muito estranho ao técnico. Ao longo da sua juventude, conheceu a geração anterior desses simuladores e testemunhou o desenvolvimento desses prodígios da engenharia. Se os modelos antigos foram capazes de funcionar por décadas a fio, os atuais deviam funcionar por séculos. Um aço, como diziam seus mentores e instrutores. E era importante que fosse assim. Essas nobres máquinas eram distribuídas pelas mais diversas planícies do planeta e incumbidas da tarefa de simular os possíveis futuros do seu mundo, prevendo cenários e ajudando aquela sociedade de lento crescimento a tomar as decisões mais favoráveis à sua sobrevivência e progresso. Peraí, maninha, deixa eu dar uma olhada lá dentro, solicitou o técnico. Referia-se a uma olhadela dentro da simulação,
Não da máquina, pois não lhe parecia haver nada de errado com a parte física. Vai lá, caboclo. Eles estão aí do lado. Pegou os adaptadores e os vestiu. Com a pinça dos dedos indicador e polegar, soltou um na testa e o outro na nuca. Uma corrente energética indolor agora lhe atravessava os seus 1.500 centímetros cúbicos de massa encefálica. Aquela interface lhe permitia ver toda a simulação, em qualquer lugar, em qualquer tempo já simulado. Era como um pequeno deus sem poderes, capaz de vasculhar cada canto daquele mundo, mas sem qualquer capacidade de intervir. Também pudera, sendo só uma simulação, para que se dar ao trabalho de intervir? Mas suas investigações logo lhe causaram um grande desgosto pelo que via. Oi, maninha! Que simulação é essa, hein? Que isso? É um inferno isso aqui? Não, caboclo. Esse é um projetinho especial. Queria simular um mundo em que houvéssemos perdido a corrida evolutiva para esses sapiens de 40 mil anos atrás. Ixi, mana! Mas isso aqui não tem futuro, não. Ó, dá uma olhada. O técnico, já em profundo desgosto, se despiu dos adaptadores e os entregou à operadora. Ela os vestiu rapidamente, curiosa com os comentários do colega. Dentro da máquina, viu séculos e mais séculos de trevas e ignorância, discriminações de toda sorte, conflitos fúteis. Viu multidões fervorosas se iludindo com as promessas mais tolas imagináveis, matando e morrendo por elas. Viu os grandes moedores de carnes jovens, chamados de cruzadas, guerras, incursões e tantas outras atrocidades sem sentido. O puro egoísmo irracional de uns macacos pelados ridículos, saltitando sorridentes sobre seus próprios cadáveres torturados, usados para pavimentar uma podridão sem fim, que deságua em um despenhadeiro profundo de autodestruição, onde nunca mais poderiam retornar. A operadora abismada apertou um botão vermelho e suspirou. Mas que espécie medonha, vixe! Passaram-se 2 segundos. E a máquina já estava pronta para a nova simulação. Retornar ao seu estado normal. O técnico e a operadora, entreolhando-se, precisaram de mais tempo para isso. E fim do conto. Nota do autor. Ninguém sofreu qualquer tipo de desconforto durante o fim do mundo. Na verdade, foi-nos um grande alívio. Muito bem, olá, aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Nossa, que conto forte. É igual alguns alunos meus falavam antigamente nas redações. Professor, eu posso fazer a redação em 5 linhas? Eu falava, geralmente uma redação tem no mínimo 15 linhas. Mas se o que você escrever for realmente muito bom, se você quiser conseguir matar tudo o que está pedindo na proposta com apenas 5 linhas... aí você pode tirar um 10, mas eu nunca vi nada acontecer desse jeito, né? Mas sim, é possível que você escreva um conto com apenas 2 páginas em menos de 10 minutos. Ó, o Franz Kafka fazia isso toda hora. O próprio Edgar Allan Poe fala que a gente devia matar rapidinho um conto, né? Numa sentada só, que não precisa ser um conto igual às Montanhas da Loucura, 80 páginas de conto, não é possível. Esse aqui eu gostei muito. E ele me mandou um e-mail já tem algum tempo, né? E que vamos ver o que ele falou aqui, o Heitor Turi. Olha só, ele: bom dia, Marcelo, atendendo as solicitações feitas em um dos seus últimos contos, no caso do senhor Valdemar, estou mandando um e-mail aqui e o conto em PDF. Ajuda muito em PDF, né? Dando um pouco de contexto ao conto, a ideia surgiu numa conversa que eu tive com a minha irmã. Ela é espírita. Opa, eu vou confessar para vocês, eu fui espírita por muitos anos. Verdade. Eu lia muito Allan Kardec, eu me divertia com os livros da Zíbia Gasparetto, eu achava o maior barato. Aí, depois de um tempo lendo literatura, eu meio que me desconectei do kardecismo e vi algumas coisas também que
que vão substituindo nossos dogmas, né? A gente não pode ter certeza de tudo também, né? Tem coisas que a gente vai substituindo ao longo da vida. Eu não me considero hoje espírita, apesar de ter uma certa simpatia, né? E aí ele fala, né, que teve muitas discussões com a irmã a respeito de religião, né, a questão do raciocínio, da fé. Eu acho muito interessante essas discussões, eu acho que isso é muito rico, né? E ele fala, por exemplo, acreditar que esse mundo é uma simulação criada pelos neandertais e que venceram a corrida evolutiva e que estão estudando o comportamento de nós, sapiens. E nesse cenário, quando morremos, ao invés de ir para o céu, acordamos em um laboratório de simulações cheios de cabos na cabeça, Matrix, né? Eu acho muito interessante os contos estilo Matrix, eu acho isso incrível. Inclusive, eu estou terminando um continho aqui meio estilo Matrix. Ai, tá dando trabalho. Toda vez que eu tento terminar esse conto, ele se prolonga. Enfim, eu também gostei da ideia, estou amadurecendo e percebi que é interessante especificar os hominídeos responsáveis pela simulação, até porque não importa qual deles se trata. E aí ele fala aqui de outras coisas também, que ele está maturando e que para ele foi muito divertido escrever esse conto. E para nós foi bem, pelo menos para mim, eu me diverti lendo o seu conto. Ele fala que é professor do Instituto Federal do Amazonas, no pequeno município de Presidente Figueiredo. Já ouvimos falar aqui em São Paulo de Presidente Figueiredo, e eu achei incrível a sua contextualização logo no começo do conto, do laboratório ali no meio do Amazonas, né, no ano de 1200 e pouquinho. Achei muito interessante. Com o tempo comecei a me inspirar nos mini contos, e é isso. Muito bom, gostei. Cara, seja bem-vindo ao hall dos novos autores aqui do canal Conta um Conto. Se você, caro amigo escritor, é ouvinte do canal, porque às vezes aparecem uns rapazes que nunca ouviram o canal e aí aparecem lá e não sabe como é que funciona direito, né? E realmente é interessante que você seja inscrito no canal para quando o seu conto for ao ar, você vai ser, o sininho vai tocar para você e você vai poder avisar sua família: olha que legal, eu tive um conto no canal Conta um Conto para mais de 40 mil inscritos. E não se esquece de se inscrever lá no A Gente Vai. O A Gente Vai é o nosso local de conversa sobre escrita criativa, e eu vou dar umas dicas ali bem bacanas. Quem está querendo fazer o Enem, quem pensa em fazer letras, quem quer ser um escritor ou quer simplesmente passar numa provinha do concurso público ou provinha de uma empresa, vou falar sobre língua portuguesa lá, eu mesmo Ó, tá com 270 inscritos, vamos ver quando que vai chegar aos 1000, e aí eu vou fazer um vídeo especial aqui no canal Conta um Conto, fazendo um link, ok? E para quem quiser aí, manda um e-mail para mim, fala um pouquinho sobre você, que é interessante também, ajuda a compor. Obrigado e até a próxima. Ó, você aí, Morfeu, não vai tropeçar na tomada aí e desligar a nossa realidade virtual aqui, que a gente tá quase chegando no Natal, hein? Cuida da gente aí.